Eu queria primeiro agradecer. Eu acho que aqui os convidados, eles falaram uma coisa unânime, né? Tem uma relação muito forte entre o desastre e as mudanças climáticas, né? E me parece que a tônica talvez seja depois que acontece o evento, você vai tomar o cuidado. A minha pergunta seria: em que medida os resultados dessas ações de vocês têm sido refletidas nas prevenções? Por exemplo, no momento em que a Rosário coloca, né, que há participação da Secretaria de Urbanismo, da Secretaria de Saneamento e da Coab, por exemplo, né? São órgãos que estão lidando com as regras para a ocupação. Em que medida os resultados dos trabalhos que vocês têm, por exemplo, eu achei incrível a apresentação sua, quando mostra a relação dos imóveis atingidos e da própria sazonalidade e frequência com que aquilo ocorre, né? Em que medida os resultados do que é apresentado por vocês conseguem atingir e voltar para esses órgãos que fazem a regulação, né? Em que medida a regulação urbanística, que eu acho que é que tem mais permeabilidade aqui entre nós, se utiliza das informações que vêm das ações de vocês para pensar a cidade, né? Que vem da climatologia, por exemplo. Eu sei que institucionalmente as coisas são meio travadas no sentido de cada um tem o seu domínio, a sua, aspas, desculpe a ironia, responsabilidade, né? Então eu queria saber um pouco isso. Não sei se passa logo para vocês, eu não queria que ficasse só eu e ele. Mas quando nós vamos conversar também. Tem que conversar. Bem, assim, o desastre ele ocorre no município, né? Muitas vezes o município ele não tem a percepção de risco, ele não consegue ver as ameaças, não consegue ver as vulnerabilidades e também não conhece a estrutura que tem para ele recorrer numa situação de desastre. Então, como ele não consegue perceber o risco, ele não consegue ter medidas preventivas para evitar. Com a mudança climática, que é algo muito técnico e que não é tão perceptível, então você não consegue relacionar com os eventos, com as ameaças, e fica complicado para você tomar alguma decisão para que evite, pelo menos, que as pessoas, uma medida tão prática, que é evitar que as pessoas morem ou estabeleçam, né, casas, prédios próximos ou enfrentando esse raio de ação das ameaças. Então, o que acontece? A gente que trabalha na Defesa Civil há muito tempo, eu viajei muito nesses lugares, às vezes o município estava em situação de emergência, precisaria decretar a situação de emergência, no entanto, ele não estava preparado para aquilo, ele não conseguia mensurar, né? Ele também não tinha meios para fazer aquilo. Então, era uma coisa muito que reativa, né? Mas a gente observa que, com o tempo para cá, eu acho que alguns desastres no sul do país melhorou a questão da estrutura, né? Inclusive, esse programa que a gente fez, esse mestrado, o programa aqui na UFPA, ele vem, né, para melhorar, né, essa percepção dos técnicos que trabalham na Defesa Civil. Então, o que acontece? A gente mostra também para os prefeitos, né, que se eles estiverem preparados, tiverem conhecimento, estiverem entrosados com todo esse sistema, porque a Defesa Civil é algo muito, muito vago e é legal porque é um conjunto de ações. Os órgãos, eles são vinculados aos outros órgãos. Por exemplo, o bombeiro trabalha na Defesa Civil, mas trabalha em uma situação grande, né? Então, esse entrosamento é complicado, né? A gente faz o plano legal do DIN, mas na hora que ocorre o fato, a gente acaba, né, por envolver muitas agências, a gente não consegue dar uma resposta, né? Então, treinando já é complicado, imagine sem treinar, entendeu? Então é isso. Bom, a sua pergunta vem muito em direção ao que eu cobro sempre do governo e que nós sempre trabalhamos nisso. Eu sou arquiteto e urbanista de formação, então eu cuido muito dessa parte. As casas estão em lugares errados, estão em áreas que não podem ficar.
E, para minha felicidade, em Coraci foi feita uma grande urbanização na área do Rio Taboquinha, e que foram retirados mais de 3.000 famílias daquela área. Só que, infelizmente, ainda não acabou o processo. Então, já está acontecendo alguns retornos, indivíduos, as pessoas já estão vindo fazer as suas casinhas de madeira ali. E são pessoas que têm casa do outro lado do rio, que moram nas ilhas. Então, é verdade que nós temos sim que ter cuidado, e aí é que eu cobro muito da CEUB. Vocês têm que fiscalizar e não permitir que seja feito de novo. Ali na área de Coraci também foi feito uma grande urbanização, está sendo construída, que, se eu não me engano, é a área, não sei se é Fluminense que se chama, uma área ali pertinho da Cozampa, em Coraci, onde chovia, a menor chuvinha que fosse, lavava toda a rua, inundava todas as casas. Já parou isso, já está começando a ser aberto de novo os canais. E eu, pessoalmente, eu peço sempre para a CESAM para que não feche mais canais. Vamos deixar nossos canais abertos para eles poderem receber essa água de retorno. É o trabalho deles. Eu acho que a grande questão, como a Rosário bem disse, está na transformação da superfície da nossa cidade, né? Que a gente tem visto ao longo desses últimos anos cada vez mais ruas asfaltadas, né? Menos árvores. Então, essa percepção desse desastre está cada vez avançando mais com a urbanização. Uma cidade que não possui mais sistemas de absorver a água da chuva, certamente, né, os desastres vão ser bem mais intensos, né? E como nós vimos, né, pela modelagem, esses eventos, essas chuvas, elas tendem a ser mais intensas nos próximos anos. Então, acho que áreas mais verdes, né, áreas menos modificadas, isso aí vai contribuir bastante. Vamos replantar nossa cidade, não é isso? Ok, pessoal. Eu sou Dircirene, eu sou arquiteta urbanista. Nós sabemos que a nossa cidade possui uma construção histórica de urbanização, de ocupação irregular, com toda aquela formação que a gente já sabe dos cinturões institucionais, e a cidade cresceu além da légua patrimonial, sabemos disso. Só que Belém, de certa forma, ela concentra um grande atrativo em termos de escola, trabalho, ou seja, nós temos um sistema amplo de fluxo necessário. Você, Rosário, falou sobre a questão dessa área que foi construída recentemente nas ilhas, não é isso? E as pessoas voltaram. Será que não caberia a gente fazer uma análise sobre por que essas pessoas voltaram? Procurar essas causas? Será que não foi escola? Será que não foi o sistema, digamos, da necessidade de trabalhar? Será que não foi a situação da saúde pública necessária dos idosos, especialmente dos idosos e das crianças? Sabe, se a gente começar a pontuar, eu vejo assim, se a gente começar a pontuar todas essas causas dessa migração, por mais que se faça um plano, vamos construir habitações populares, com saneamento básico, com sistema de transporte, mas será que tem escola e o trabalho? Quer dizer, se nós começarmos a analisar todo esse enfoque, esse sistema, que tudo está muito bem integrado, um dependendo do outro, né? Talvez a gente comece a analisar e tentar não resolver, porque a coisa ela é crescente, a gente nunca vai conseguir resolver, mas pelo menos mitigar esses problemas que, por enquanto, os nossos órgãos oficiais estão aqui com toda a boa vontade, com todo o querer, com todo o amar nas suas profissões, mas estão apagando incêndio. A gente sabe que a habitação social é um problema cruel, sabe que é grave, que é necessário, mas que a gente não está conseguindo. A gente constrói além da primeira légua, porque aqui nós não temos mais espaço, nossos quintais foram todos ocupados
com kitnets que não cabe um carro de lixo, que não pode entrar lixo, que não pode... Até o sistema de energia, os incêndios acontecem em função dos gatos, nós sabemos disso. Então, a gente pensa assim, a coisa está implodindo, a cidade de Belém está implodindo em termos sociais, em termos estruturais. Vocês que são da área de segurança, vocês sabem disso. Né? Nós que somos da área da segurança, eu sou engenheira de segurança do trabalho também, e conheço mais ou menos como é que funciona esse processo do risco, do acidente, do acidente em si, às vezes irreversível, às vezes a gente consegue recuperar, às vezes não. Então, até quando nós vamos continuar apagando os nossos incêndios causados por nós mesmos? Obrigada. Passar logo aqui, ó. Vou fazer uma rodada de 3, aí a gente volta à mesa. Bom, primeiramente, parabéns pela apresentação de vocês. Eu vou ser bem breve, eu sou professor daqui também. E eu acho que tu está sempre se falando dessa relação das inundações com o que seria a ocupação desordenada, a ocupação dos mais pobres. Eu acho que a gente tem que olhar pelo outro lado. E eu queria saber a opinião de vocês, especificamente sobre Marabá e a situação de Belém. Se vocês veem alguma relação da situação que a gente vive hoje, de alagamento e de todos os desastres naturais, com a ocupação do mercado mesmo, ou seja, a verticalização, a ampliação dos condomínios fechados, que eu acho que é muito fácil a gente colocar que a questão está na impermeabilização das baixadas, quando, na verdade, a gente tem impermeabilizações nas áreas centrais, e mesmo em Marabá, ou seja, atuação no sentido da orla, ou seja, como é que vocês veem esse lado também? Eu vou aproveitar a carona aqui da pergunta do Raul para dizer para vocês... Não, a gente tem aqui detectado nos trabalhos que desenvolvem um problema sério de que a produção oficial e a produção privada, elas estão alterando tanto quanto a ocupação informal esse sítio da cidade. Então, a gente tem contaminação de rios, a gente tem redução de vegetação, a gente tem impermeabilização do solo e ninguém percebe. Está todo mundo achando que a propaganda, ela realmente está falando a verdade, ela está oferecendo para a gente novos produtos, uma cidade melhor. E a gente, às vezes, perdeu a consciência dos códigos que a gente tinha, né, de ocupação aqui da região e que eram muito resilientes para essa condição de pluviosidade que a gente tem aqui. Enfim, então, eu não sei em que medida que vocês têm essa proximidade com essas temáticas que são afetas a gente aqui da arquitetura e urbanismo, né? Então, eu acho que, como é que a gente pode fazer, quanto tempo a gente tem o cenário já previsto, quanto tempo a gente tem a possibilidade de saber que virão as chuvas, né? Como é que isso está sendo trabalhado no planejamento, para a gente começar a entender o tamanho da encrenca, por que a gente está aqui hoje. Bom, não, mas todos vão responder porque eles vão me apoiar. Bom, é o seguinte, eu gostaria de deixar claro, talvez eu não tenha explicado muito bem, mas quando eu falei que o grande desmatamento de Belém foi exatamente causado pelos grandes edifícios que foram erigidos e que passaram a causar um volume de água concentrado, saído da captação deles, da torre, muito maior do que a cidade pode suportar. Eu não falo só da periferia quando eu digo que nós tivemos um grande aumento de volume de água que agora fica como se fossem em piscinas. Aqui, antigamente, há cerca de uns 9, 10 anos atrás, com 15 minutos do alagamento, que era a maré alta, aqueles 15 minutos que ela fica repousando, ele já começava, a gente já começava a sentir o abaixamento da água. Agora, precisa de 2, 3 dias para que essa água comece realmente a baixar. Porque nós temos pontos de concentração desses edifícios muito altos. Se vocês forem observar, porque eu faço isso na hora da chuva, eu estou lá na cidade olhando, estou pela cidade, e vejo verdadeiras cachoeiras vindo
que eles nem a caixa de visita deles, de água pluvial, suporta o volume de água que eles mandam. Eles jogam, faz assim uma verdadeira torre de água. Claro que foi visto isso, é lógico que isso existe, é sério o problema, mas a gente tem que começar a criar subbacias de captação, senão nós não vamos conseguir sair do atoleiro. E a respeito da resposta que você fez, é verdade sim, que há um atrativo muito grande de emprego da escola, porque nas ilhas as escolas vão até o primário. As crianças crescem, elas precisam continuar a sua educação. Mas tem uma coisa muito boa que está acontecendo aqui em Belém, começou desde 2014, 2015, que os barcos que vão buscar as crianças são barcos dos moradores, foi feito um convênio, onde eles pegam as crianças, trazem para a escola, vêm buscar e levam para casa de volta. Então, está tendo algum serviço, sim, claro que precisaria mais, mas já está havendo essa preocupação, para que a pessoa não se desloque em vão da sua área de moradia. Bem, eu sempre gosto de trabalhar bem a questão da ameaça, né? A questão do processo, a inundação. Quais são os fatores que fazem parte desse fenômeno? Então, tem fatores internos e tem fatores externos, que mesmo que a gente faça tudo, está sujeito. Né? Esse olhar ainda não tinha estava atento a essa situação. Mas acredito que a gente tem que analisar o processo de uma forma bem ampla e às vezes esgota o conhecimento técnico e tem conhecimento científico. A gente tem que fazer esse debate para conhecer, né, para poder entender esse processo, porque a Ação de Defesa Civil ela trabalha a prevenção, evitar que aquilo ocorra. Às vezes não tem condições de evitar, mas se não tem condições de evitar, pelo menos a gente trabalha com estruturas para diminuir, né, os impactos, ficar mais resistente. Porque Marabá, o problema da enchente é 3 meses de enchente. E nesse outro período, para ficar aí sem ninguém lá, você viu a variação que existe na duração. Né? Então, quando não tem enchente, a gente pode utilizar o espaço. Porque 3 meses você vai ficar o ano todo sem ocupar aquele espaço, então tem que se pensar. Né? Eu acho que é algo que tem que ser realmente estudado e, né? Agora, se tem algum interesse por trás, né? Se existe alguma coisa aí, também a nossa política, o nosso modelo, que peça uma medida mais eficiente, isso também tem que ser colocado em debate, né? Em discussão. Porque a gente analisa a ameaça. Então, analisando a ameaça, como ele funciona, a magnitude dela. Mas se você está lá resistente àquilo ali, pouco impacto você vai ter. Então, ou você fortalece a estrutura, né? Diminui a vulnerabilidade, quando você não tem como evitar aquela ameaça. Então, você tem que conhecer o processo, como aquela ameaça ela se desenvolve, e também tem que entender aquela população que mora ali, o espaço, né, para poder fortalecer. Né? Eu vejo que a população de Marabá ela é muito vulnerável à questão da resistência, a questão financeira, a questão da estrutura, né, e às vezes não tem um local para ir mesmo. Né? E às vezes até tem uma boa resiliência, porque o pessoal de lá consegue, mesmo com todas as dificuldades, consegue, né, do jeito dela ali, mas consegue sobreviver. Tipo assim, danos humanos relacionados à morte, bem pouco. Uma outra questão que deve ser falada também as cidades elas estão ficando mais quentes, né? Então, com essa falta de verde nos projetos, tanto residenciais quanto comerciais, tem feito com que as cidades fiquem de 3 a 5 graus mais quentes, né? Então, isso impacta de forma direta a vida, né? E esse ganho energético durante o dia faz com que eventos extremos como ventos fortes ocorram cada vez mais, né? Porque o vento nada mais é do que o ar em movimento, de uma alta pressão para uma baixa, né? Então, se eu tenho muita energia durante o dia, que foi ganho com asfalto, com concretos, então a atmosfera vai ficar muito energizada. E esses eventos extremos de ventos, né, de vendavais, né,
certamente também vão ficar mais fortes nos próximos anos. Nós ainda temos tempo, tá? Nós vamos abrir então mais aqui, ela vai fazer. Vocês estão tranquilos aí, o tempo de exposição? Então, vamos lá. Oi, bom dia. Eu sou a Raquel, sou do curso de Meteorologia. Eu gostaria de saber em relação ao clima urbano de Belém. A senhora falou sobre os projetos e sobre os estudos, né, que devem ser feitos antes. Eu gostaria de saber sobre os grupos de pesquisa, o que está sendo pesquisado, se tem alguma relação com a universidade e com vocês. Vou fazer logo as perguntas aí. Então. Bom dia, meu nome é Leila, sou estudante de Arquitetura e Urbanismo aqui na UFAL. E eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre o que está acontecendo em Mosqueiro e em alguns rios aqui de Belém também. A questão da erosão. Saber quais seriam as medidas de prevenção, caso isso acontecesse em áreas que são ocupadas por pessoas, e o que poderia estar causando a ocorrência mais frequente desses eventos. Por exemplo, em Mosqueiro, eu frequento Praia do Maraú e tem ocorrido com muita frequência do rio levar as construções que tem, as barracas, às vezes inclusive invadir as casas que tem lá na frente. Então, tendo o movimento de construir um quebra-mar naquela frente, que também foi levado pela força do rio. Eu gostaria de saber como a gente poderia lidar com isso, o que poderia estar causando e... essa questão. Vamos fazer mais uma para fazer um bloco de 3, por favor. Bom dia. Parabéns pela apresentação de vocês. Sou Xadi, do Núcleo de Altos Estudos Amazônico. Nós temos bastante material produzido pela universidade em relação a mudanças climáticas, até modelagens, cenários futuros. Como é que a Defesa Civil, tanto estadual e municipal, integram esses materiais? Porque muitas vezes a gente percebe que a universidade produz material que poderia ajudar na prevenção, mais do que após de acontecer um acidente, um risco. Então, como que a Defesa Civil está apropriando esses materiais produzidos pela universidade? Vários setores da universidade produzem, a primeira apresentação da modelagem, cenários futuros, em relação à mudança climática. Como que estão apropriando? Eu vejo sempre uma distância muito grande entre a defesa civil e a universidade. Como é que tem algum trabalho conjunto? Gostaria de saber. Pois é. A questão de Mosqueiro é complicado, né? A ameaça, ela tem o seu poder natural, né? Ela não tem como fugir. E aí você vai ter que fazer uma avaliação de custo-benefício, né? Se tem como impedir, é uma questão muito técnica. Eu acredito que a última colocação, a última pergunta, essa aproximação da academia, né, das universidades, ela é fundamental. Porque entender esse processo e a relação que ela tem com os outros processos, porque às vezes essa mudança climática ela tem uma relação tão grande com a questão dos desastres biológicos, né? A questão dos mosquitos aí, do Aedes e tudo mais e tal, que a gente acaba, por exemplo, a inundação. A inundação tem uma relação tão grande com outros processos relacionados à questão da saúde, né? Que a gente não consegue perceber. E às vezes a nossa percepção é a curto prazo, ela não é a médio e longo prazo. Às vezes um surto, né? Surto de doença lá para frente e tudo, a gente não consegue relacionar com o fato anterior. Então, essa aproximação com a universidade, eu acredito que tem que ter um conselho a nível estratégico, onde as decisões, as políticas, elas pudessem ser trabalhadas na questão da prevenção, na questão da preparação, né? Se pensar isso num ambiente tranquilo, né?
Porque quando a Defesa Civil é chamada, né, ela é chamada já para atuar, ela não está ali, ela está ali para agir. E aí você vai ter que agir com uma percepção bem fraca, né? Então, eu acredito que esse debate dentro da universidade, esse curso também, com os vários programas, isso também é uma política da Defesa Civil hoje, essa parceria, né, que tem com a universidade, com certeza vai melhorar. É uma necessidade, porque a gente não conhece o perigo. Como a gente não conhece o perigo, nós estamos dentro daquele raio de ação exposto aos riscos. E quando a gente está exposto ao risco, só tem desastre. Bom, é o seguinte, quanto a Mosqueiro, eu pessoalmente venho fazendo levantamentos periódicos desde 2002 em toda a orla de Mosqueiro, onde eu vou com chuva, sem chuva, maré alta, maré baixa, de madrugada, com sol, sem sol, e venho observando, infelizmente, pouca atenção para Mosqueiro. Foram havendo evoluções de perda daquela que a gente até chama em alguns momentos de terra caída, mas foi erosão completa, onde árvores inteiras foram puxadas numa única maré alta, que nem sequer chuva tinha no momento. Mas nós aqui na nossa região temos 2 agravantes. O volume de água é sim muito grande, e chuva, quando ela vem para o solo, ela vem muito forte, então ela teria que ter um caminho, mais uma vez, para percolar e para poder não danificar o solo. E ela danifica porque ela não tem para onde ir, ela vem em volume muito grande, porque nenhuma dessas áreas recebeu urbanização devida, não tem captação da água, não tem para onde ela deve correr, nem condução da água, nem nada. Alguns locais que fizeram também foram derrubados porque não contaram com a força da maré. Ali na Praia do Paraíso, por exemplo, já pela 4ª vez aquele restaurante está sendo refeito e pela 4ª vez já está de novo quebrando. Porque a maré é realmente muito forte. Ali a gente chama que é uma maré de lance. É a maré mais forte que tem, ela quebra direto em cima do corpo, né, do continente. O que é que tem que ser feito? É um estudo para amenizar o impacto. E o muro de arrimo que tem que ser feito ali não pode, de maneira nenhuma, e isso eu digo e já disse para todo mundo, ser pré-moldado. Ele não vai conseguir aguentar. Ele precisaria ser feito do continente para a praia, feito uma massa compacta que viesse trazendo para que ele fosse recebendo o impacto da água e de forma que fosse minimizado. Ele tem que ser trabalhado, a água tem que ser respeitada. Ela não está sendo respeitada em Mosqueiro, o que é uma pena muito grande, porque nós estamos perdendo a nossa ilha. Ela está simplesmente se desfazendo e diante dos nossos olhos. É uma pena. Tá? Teve uma outra pergunta que foi sobre... Foi Mosqueiro... a universidade... isso, a universidade. Eu devo dizer que eu sou uma grande aliada da universidade, só que a universidade não sabe. Eu mando todo mundo para a universidade sobre os estudos que ela está fazendo, todos os estudos que a universidade faz. Eu digo para as pessoas, vão lá, a universidade tem esse estudo e eu tenho conseguido retornos muito bons. E é claro que nós queremos, é lógico que nós queremos toda essa como é que se diz? O acompanhamento da universidade, porque nós precisamos de pessoas que conheçam os problemas para nos ajudar a solucioná-los. Nós não conseguimos fazer tudo sozinhas. E a gente quer sim, conta com isso, a Defesa Civil está aberta para a visita de vocês. Vão lá, procurem saber como é que é o serviço feito. Muitas vezes a gente tem que ir de ônibus a pé, não tem mal, a gente faz o serviço. Só que é bom a gente saber, contar com... Saber que vocês estão dispostos a nos ajudar, para nós é o que nós estamos precisando realmente. E mais uma respostinha para você, no que diz respeito ao processo hidrológico, a parte de meteorologia. Nós trabalhamos já desde 2008 com o Serviço de Meteorologia da Sudam, que nos dá o risco, junto com a maré alta, o risco de precipitação, quanto vai dar, o que nós temos que esperar,
Isso tem nos ajudado muito a saber em que área agir primeiro quando a chuva começa. Temos conseguido. É claro que os resultados ainda não são os esperados, mas nós temos sim conseguido algo positivo e temos como continuar. Tá? Bom, eu concordo com o que o Sadir, né, o professor Sadir disse, né, eu acho que ainda falta muito mais interação da academia com tanto a Defesa Civil do Estado quanto do município de Belém. E para minimizar isso, o IG, que é o Instituto de Geociências, criou um programa de pós-graduação em gestão de riscos e desastres naturais, que tem à frente o professor Edson Paulino e o professor Hernani Brazão, e eu faço parte também. Então, o nosso objetivo lá é exatamente esse, é capacitar os agentes públicos, né, para que eles desenvolvam essa sensibilidade de desastres, de riscos, né, com um olhar para o futuro. Inclusive, o coronel desenvolveu agora, o mestrado dele terminou agora lá, foi aluno nosso, e na próxima turma a gente espera Rosário lá. A nossa programação é até às 10h30 com essa mesa. Tem 5 minutos. Se alguém quiser mais fazer alguma colocação, alguma pergunta. Sobre a questão que a Rosário falou agora, a questão de Mosqueiro em si, na verdade, a gente sabe que não é apenas Mosqueiro, em todas as ilhas, né? Inclusive a praia de Bragança, a Juruteua. Não sei se vocês visitaram recentemente a Juruteua. Ali está totalmente devastado. Quer dizer, tem a questão da perda material, muitos bares sumiram, os pequenos hotéis sumiram. Então, existe aquele lado que o humano, nós, né, técnicos, profissionais, estudantes e tudo mais, a gente tem todas as ideias de como fazer. Várias alternativas, pensa alternativas, só que a gente sabe que a força da maré é intensa. Se vocês visitaram recentemente a Juruteua, vocês vão saber o que eu estou falando. Mas, algumas cidades, eu cito Fortaleza porque eu morei durante muitos anos em Fortaleza, eles construíram na frente da beira-mar, né, aqueles caminhos de pedra, quebra-mar. Mas só que ali existe um fator muito importante. Aquela região da beira-mar é uma região muito procurada pela classe média alta ou alta. Ou seja, praticamente o poder público, que a gente não pode isolar, o interesse do poder público em relação ao empresariado. Existe um lado de hotel, de turismo muito grande ali. Agora vamos voltar para a nossa Mosqueiro. Existe o lado de necessário, bonito, que todos nós paraenses adoramos. Mas não existe grandes obras de edificações, de janelas para o mar aqui. Então, será que também nos barra nessa questão o investimento necessário para essas regiões? Porque a gente pode colocar muros de arrimo, mas aqui na UFPA, recentemente, está sendo construído aquela região que está desabando, né? Vocês estão acompanhando, né? Então, a gente sabe que a maré tem esse lado, tem essa questão de grandes momentos de impacto que destrói, sabemos disso. Mas será que as nossas previsões de futuro, a tendência não é piorar? O que nós estamos fazendo para tentar? Será que a gente vai construir com todos os anos muros de arrimos para desabar? O lado empresarial, econômico, o mercado imobiliário, por que eles têm mais força do que nós, população, residente, a necessitada desse mar aqui que nós precisamos, desse rio que nós precisamos, né, do rio de Mosqueiro, né? Então, o que a gente está fazendo em termos de técnicos, em termos de acadêmicos? O que nós estamos, os nossos projetos, o que nós estamos fazendo para que daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, manter essa nossa paisagem?
Timão, então pode ser? Dá tempo? Bom dia, eu sou o Diogo, sou arquiteto, trabalho na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O que eu vejo é que tudo que a gente está discutindo aqui, ele reflete sobre o que a gente está fazendo do plano diretor. E eu acho essa conversa que a gente está tendo aqui hoje muito importante, porque, não sei se todo mundo sabe, mas o plano diretor ele vai ser discutido novamente agora. Então, eu queria saber o que vocês têm de perspectiva de intervenção assim com relação a uma coisa maior, já pensando no plano diretor. Bem, então a gente vai passar para a mesa. Eu queria pedir que já fizessem as suas considerações finais, tá bom? Para que a gente possa dar continuidade na programação. Bem, essa pergunta é muito específica, né? Mas acredito que eu vou pegar um exemplo da engenharia voltada para a engenharia de incêndio. Sempre a gente trabalha no limite, né? A gente sempre mede, mensura o valor. Você nunca... Poxa, mas o que é que a lei diz? Ela diz que é para fazer isso. Aí você faz no limite dela justamente para não ter custo a obra. Você sempre está preso a essa questão. Então, acredito que esse é o grande gargalo. Né? Sempre a gente está limitado. Poxa, mas a lei diz isso, então vamos ter que cumprir a lei, então mais custos e tudo mais e tal. E acaba que quando você não tem a percepção de risco, do tamanho da ameaça, você tem problema. Inclusive a questão da lei das normas que regulamentam a questão da construção voltada à prevenção de incêndio, ela todo tempo está sendo alterada, porque eu observo que da forma que foi visto, ela não consegue, né? Ela não consegue suportar, né, os efeitos da ameaça. Inclusive esse prédio que caiu, 3 de maio, né? Questão, né? Se tivesse uma lei que exigisse tudo mais, questão do Japão, né? Porque os prédios, as leis já têm uma cultura voltada para isso. Acho que a gente tem que ter essa mudança, né, de cultura, essa relação custo-benefício, né? Ela sempre está... Mas o que é custo, o que é benefício? Eu acho que é o grande debate. Obrigado aí pelo convite, tudo. Bom, as perguntas que foram feitas, a sua e principalmente a do plano diretor, eu queria dizer que eu, como arquiteta, trabalho na Prefeitura de Belém desde que eu me formei e venho sempre batendo na mesma tecla. Não adianta ter a lei se nós não vamos segui-la. E isso nós temos a lei de edificações, a lei de uso do suplemento, como é que a gente chama? A lei complementar de uso do solo e o plano diretor. Nenhuma das três é seguida à risca. A mudança da lei, eu sempre digo, vamos refazer a lei. Não, vamos apenas ler a lei e obedecê-la. Nós vamos passar a ter um recurso muito melhor. Nós temos aqui em Belém situações de construções de prédios de alto nível em áreas que não podiam estar e estão. Então, nós não podemos, sabe? Agora, vamos refazer o plano diretor para poder adequar. O que vai ser uma adequação para que aquela área que antes era totalmente proibida a construção passe a ser aceitável desde que. E, infelizmente, as nossas leis estão sendo tratadas dessa forma. E o fato da gente dizer, será que a população não tem força? Tem força sim. É porque nossa população acaba, sabe, se acomodando com a situação. Mosqueiro, as pessoas do Mosqueiro estão desesperadas. Fazem listas e listas, assinaturas, mandam para a prefeitura, para a CESAM, para a Defesa Civil, para o prefeito. Mas, gente, um órgão só não consegue fazer. Tem que haver o consenso de todo mundo. E acho, sim, que a universidade viria com ideias, sabe, para que pudesse somar, para que a gente tenha o resultado final, que é a cidade organizada e bem. Eu não me incomodo de não ter sido eu organizar a cidade, mas quero participar dessa organização, quero fazer parte com todos os moradores.
porque eu sou moradora de Belém e gosto muito daqui e adoro Mosqueiro, certo? Eu queria aproveitar para agradecer a oportunidade que a professora Ana Cláudia, doutora Ana Cláudia me deu, que para mim é muito gratificante falar de tudo que a gente tenta fazer, mesmo pequeno, a gente faz com grande empenho. Bom, eu finalizo a minha fala dizendo que as mudanças climáticas, ela não é uma questão da gente acreditar ou não, né? Os dados estão aí, eles comprovam. O que eu sempre falo para os meus alunos, né? A grande diferença entre a ciência e a ficção é a comprovação. Então, se na ciência a gente não puder comprovar aquilo que a gente está afirmando, aquilo não é ciência, aquilo é uma ficção. Então, os dados não mentem, né? A gente tem dados de várias décadas, né? E os modelos também são baseados em leis da física clássica, que conseguem simular o clima atual. Então, a gente diz que ele também consegue simular o clima futuro. Tá? E uma mensagem, né, para os alunos, né, que são a próxima geração, né, em estudar mais esse tipo de ação e de assunto. Agradecer à professora também, Ana Cláudia, pela oportunidade. Obrigado. Eu queria falar uma coisa que estou com muita vontade. Eu queria agradecer. Eu queria só dizer uma coisa assim. Aqui nessa plateia tem um alunado, principalmente, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, pessoas muito novas, que ainda não tiveram a oportunidade de estar do lado em que vocês estão. E eu acho que esse evento, ele começa fazendo algumas relações muito importantes. Tá? Quando a gente fala em defesa civil, eu tenho uma preocupação muito grande. O mercado, o setor político, acredita que pode viver no limite. Vive-se no limite. E acha que porque tem a defesa civil, vai dar um jeito nas coisas. E é uma ideia absurdamente errada. Né? Então, o que a gente está fazendo, né, em relação a esse projeto é justamente tentando criar essas relações para que o alunado dê conta de como é que esse processo ocorre na realidade e como nós podemos formar pessoas que possam intervir nesse processo. Tá? Eu só queria chamar a atenção, aproveitando a presença do coronel, eu não sei se todo mundo sabe aqui, esse curso de mestrado da segurança pública, tem 2 cursos, né? O pessoal trabalha na segurança pública e tem ido no de riscos, né? Esses alunos estão fazendo as nossas disciplinas, seja na arquitetura, seja na geografia, o que cria uma possibilidade de interlocução que até então não existia. E o fato de estar sendo aqui na arquitetura, com a presença das geociências, é fundamental para que a gente estabeleça essas relações. Nunca vai ser possível só com uma disciplina, né? É necessário justamente essa integração cada vez maior. E, além do mais, não vai ser só com as instituições que a gente vai resolver a situação em que a gente está. A gente precisa de disseminar informação. Então, quanto mais gente compreender, é o nosso quintal, enfim, todas aquelas nossas relações, os produtos que a gente consome, tem muita coisa aí para a gente conversar ao longo do dia. Eu queria agradecer imensamente a presença de vocês.